potencial humano para a evolução é infinito. Isaac Netero. Não é um absurdo dizer que essa batalha foi uma das mais épicas de todos os tempos. Em Hunter x Hunter temos batalhas absurdas, mas nenhuma foi tão épica quanto essa. Quer saber mais sobre a história completa do homem mais forte que já pisou na terra de Hunter x Hunter? Então se inscreve e assiste até o final que eu te garanto que vai valer a pena. A origem. Netero era um lutador em sua juventude. Há muito tempo ele treinou em um pequeno dojo de artes marciais. Porém, assim que ele terminou de trilhar o caminho das artes marciais, ele decidiu abandonar o dojo para seguir o próprio treinamento e poder realizar o seu sonho. Sonho esse que ele pôde apenas realizar no final da sua vida. Mas a gente vai chegar lá. O pequeno passo para conquistar o seu sonho é primeiro se tornar o mais forte. E para isso, ele decidiu subir uma colina gélida para começar o seu treinamento intensivo aos 48 anos de idade. Netero nunca teve medo de nada e nunca conheceu a palavra chamada limite. Ele sempre soube que com esforço ele conseguiria chegar ao topo, para então um dia alcançar o seu sonho, o caminho da gratidão. Netero foi abençoado com um corpo saudável e forte, e graças às artes marciais, Netero adquiriu a maturidade, e por isso ele sempre sentiu a necessidade de agradecer. E então, ele acrescentou exatamente isso em seu duro treinamento. A cada dia ele faz uma oração, e logo depois ele agradece. E então, ele soca. Um simples treinamento, mas ele repete 10.000 vezes ao dia. Cada ato dessa sequência ele faz com o seu coração e alma. Todo esse ritual leva um dia inteiro para ser completo, e finalizando o ritual ele desmaia em sono profundo ali mesmo. E quando ele acorda no dia seguinte, ele repete. Após 2 anos sem nenhum dia de falha, ele percebe que enquanto ele termina o seu ritual, o sol ainda raiava. E quando ele completou seus 50 anos de idade, ele já havia feito um progresso absurdo, a ponto de completar a sua sequência de 10.000 socos em apenas 1 hora. E assim, sobrou mais tempo, que ele usou para rogar. Após completar o seu duro treinamento, ele voltou ao seu antigo dojo, e dessa vez ele reclamou o título de grão-mestre em troca de um pouco de comida. Agora que Netero chegou ao seu auge, ele buscou correr atrás do seu verdadeiro sonho, o de desafiar alguém imbatível. A ascensão. Durante a trajetória de sua vida, ele não encontrou ninguém que fosse capaz de desafiá-lo, com exceção de Zig-Zold, mas pouco se sabe sobre a batalha dos dois. A única coisa que se sabe é que Zig-Zold acompanhou Netero em pelo menos uma das suas expedições ao continente escuro, mas logo a gente chega lá. Netero acaba se tornando o presidente da Associação Hunter e recebe o título do homem mais forte que já pisou na Terra. Logo ficamos sabendo que em sua vida, ele fez um total de 2 expedições ao continente escuro, e em cada uma, trouxe consigo tragédias e calamidades que abalou toda a humanidade. Por isso, nenhuma das vezes que ele fez essas expedições, ele pode dizer que foi uma missão bem sucedida. Sempre quando ele ia, ele voltava com cada vez mais problemas, podendo pôr em risco a vida de toda a humanidade. Então, com sua influência de presidente dos caçadores, ele decidiu proibir as expedições para aquelas terras desconhecidas. Após cerca de 60 anos, nos tempos atuais onde Hunter x Hunter se passa, Netero continuou como presidente, porém agora ele está bem longe de seu auge devido à sua velhice. E mesmo assim, muitos acreditam que ele continua com o título do homem mais forte do mundo. A realização e a queda. Devido a uma ameaça grande demais que foi capaz de abalar um país inteiro, Netero se via forçado a agir. Netero então se prepara, e logo depois de um breve aquecimento e meditação, Netero volta à sua forma, mesmo longe de seu auge. E agora, mais feliz do que nunca, Netero acredita que conseguirá finalmente alcançar o seu sonho. Então ele veste a sua camiseta favorita antes de sair para encontrar quem ele buscou a sua vida toda. Meruem, o Rei Formiga, que é o ser mais poderoso de sua espécie, com potencial infinito. Netero chega ao castelo do rei, e pela primeira vez, ele sente uma pressão que o surpreende. Pressão essa que foi causada pelo seu ataque, que acabou ferindo uma garotinha inocente que o rei amava. Nesse mesmo momento, Netero consegue perceber toda a situação, e como sinal de respeito e em silêncio, Netero aguarda Meruem levar a garotinha em seus braços até Pitou, e ordena a curá-la. Meruem então decide partir junto dele para um campo de batalha diferente. Chegando lá, o rei decide conversar com Netero para evitar uma batalha desnecessária. E por mais que isso tenha sido uma atitude bem madura vinda do rei, ele ainda não possui a experiência de Netero. Experiência que o faz compreender a situação muito melhor do que o rei. Netero já sabe que não tem o que ser feito. Então, Netero começa seu primeiro ataque.
A aura de Netero é tão poderosa que em milésimos é expandida às suas costas, então ela é transformada em uma gigante estátua de um Buda. Isso foi tão rápido quanto a velocidade do som. O rei não consegue prever esses movimentos, e então sem poder fazer muita coisa, o rei recebe o primeiro ataque. Em primeira vista, quem fica mais surpreso é o próprio Netero, pois ele percebe que seu ataque não fez nenhum efeito em Meruem. Após se levantar de uma cratera feita pelo primeiro ataque, o rei mais uma vez se senta e chama o Netero para conversar. Netero então se enfurece e logo manda seu segundo ataque, que é bem mais poderoso do que antes. As duas mãos de Buda tentam agarrar o Rei Formiga, e esse ataque emite um som tão alto que ecoa pelas montanhas com o impacto. Logo após isso, uma aura densa e monstruosa começa a emitir dentre as mãos de Buda. Por instinto, Netero dobra a distância entre ele e Meruem, pois sente a pressão que o rei emite quando está emburrado. Mesmo se sentindo insultado, o rei mais uma vez senta no chão e diz: "Venha, vamos conversar." O rei, diante de ti, responde apenas através de palavras. Netero, irritado, comenta em sua mente que se fosse tão simples assim, ele já teria recorrido a isso. Então surge uma ideia na cabeça de Netero. Com palavras, Netero barganha o nome verdadeiro do rei, que até então não sabia, e em troca de fazer Netero admitir a sua derrota. Derrotá-lo sem o eliminar vai ser como jogar shogi sem torres ou bispos. O rei então aceita a proposta e entra em postura de combate. Logo então, Netero pula ao ar e começa a emitir uma luz dourada. Buda aparece mais uma vez e dá uma rajada de ataques tão poderosos que o chão é destruído e eles acabam caindo dentro de uma tumba. Mais uma vez, Meruem não parece ter sofrido algum tipo de dano, mas mesmo assim, enquanto prepara sua sequência de ataques, um sentimento maior ainda de gratidão passa pela cabeça de Netero. Eu sou grato por tudo, por absolutamente tudo que tornou o nosso encontro realidade. Golpes consecutivos ecoam por toda a tumba, que aos poucos é destruído por causa da batalha frenética. O Rei Formiga observa os movimentos de Netero se sentindo paralisado, quando na verdade é os movimentos de Netero que são rápidos demais. Enquanto Netero ora por milésimos de segundo, Meruem nota que está sentindo algo muito peculiar em sua mente. É uma sensação completa de admiração pelo seu adversário. No momento que Meruem ataca, ele percebe um movimento que ele não consegue acompanhar. O Meruem percebe que um pequeno gesto como esse pode custar a vida de alguém em combate. Mas no caso de Netero, é isso que o dá uma vantagem. Isso provavelmente é uma restrição de Nen que Netero impôs, talvez como uma desvantagem proposital para ativar e aprimorar o seu Nen. Esse detalhe faz Meruem notar o quanto de esforço Netero colocou em seu árduo treinamento. Então, após levantar de outro ataque como se nada tivesse acontecido, o rei elogia genuinamente seu adversário, mas após ouvir isso, Netero se irrita. Então a batalha começa a ficar cada vez mais frenética. A sequência de contra-ataques de Buda é tão rápida e poderosa que Meruem faz de tudo, mas não consegue sequer tocar em Netero. Ele não consegue acompanhar essa sequência. O que passa na cabeça do rei é ler os padrões de Netero, para assim conseguir achar uma brecha para o seu ataque. O rei então exibe um grande sorriso em seu rosto, pois assim como ele aprendia Shogi com a Akuma, a cada partida com Netero, ele também consegue uma grande evolução no combate. Netero percebe o seu sorriso e comenta em seus pensamentos que é um sentimento genuíno. Ele também está se divertindo, afinal, encontrar alguém como Meruem sempre foi um grande sonho de Netero. Após sofrer literalmente centenas de milhares de golpes de Buda, Meruem enfim começa a sentir pequenos indícios de dor em seu corpo. Mas então, a perna direita de Netero foi decepada. E aí o Meruem decide parar de lutar, já que obviamente o Netero não poderia mais evitar. Então, após forçar os músculos de sua perna, Netero diz que um golpe de sorte não será o suficiente para derrotá-lo. Meruem então avisa que o próximo alvo dele será o braço esquerdo. A luta começa e Netero faz sua oração. Dessa vez ele prepara para ir com força total. Sem One In é uma habilidade que potencializa os sentidos físicos e mentais de Netero, que acabou desencadeando em uma rajada de milhares de ataques. E foi uma velocidade tão grande que isso acabou não durando nem sequer um minuto. Mas isso foi tempo suficiente para Meruem conseguir prever os seus movimentos. E então chegou a hora. Netero teve uma pequena brecha em sua defesa. E como dito, Meruem atacou o braço esquerdo de Netero. E antes mesmo do membro cair no chão, Meruem ainda insiste em conversar. Após esse ataque, isso já lhe basta? Se bastar, apresse-se
e diga o meu nome. Nesse instante, Netero se encontra em uma situação bem interessante. Os membros que Meruem tomou de Netero são exatamente os mesmos que ele usou para brincar com Gon e Killua lá no episódio 7 do anime. Nesse instante, aprendemos uma coisa muito interessante com Netero. Meruem então afirma que a luta já acabou. Então, Netero comenta: "Você acha que preciso das duas mãos para orar? Rei Formiga, a prece vem diretamente do coração." E logo após dizer isso, um grande brilho começa a radiar pelas costas de Meruem. O Buda dessa vez surgiu exatamente atrás do rei, e com uma velocidade impressionante que Meruem não consegue acompanhar, o Buda o envolve em suas mãos. Com toda a sua alma, aura e energia vital, o Netero prepara o seu ato final. Buda comprime tudo que Netero tinha, e então abre sua boca. E ele dispara um feixe de luz com força total e sem nenhum tipo de misericórdia. Após essa grande explosão, Netero está em uma situação deplorável, como se estivesse mesmo com mais de 110 anos de idade. Ele realmente deu tudo que tinha naquele ataque. E em volta daquela poeira, Meruem surge. E dessa vez, ele realmente se feriu. Ele aparece todo rasgado, mas é bem evidente que ele está bem longe de ser derrotado. Netero então se surpreende, pois ele realmente não esperava que seu ataque falharia. Logo, Meruem diz que a diferença entre os dois é muito nítida. Um nasceu para ser o dominante de todas as espécies, e o outro é um ser humano solitário. E então, Netero sorri e diz: "Eu não estou só. Não subestime a raça humana, Meruem. Meruem, é isso o seu nome." E então, uma aura maligna começa a sair e perambular pelo corpo de Netero. "Meruem, Rei Formiga, você não compreende absolutamente nada sobre os humanos. O potencial de nós, humanos, para a evolução é infinito." Então, pela primeira vez, Meruem sente medo. Só de olhar para o estado deplorável daquele homem derrotado, o Meruem compreendia o que o aguardava. E então foi isso. Foi desde o começo. O checkmate já me foi dado desde o princípio. Netero então perfura o próprio coração. E como suas últimas palavras, ele diz: "Meruem, se existir um inferno, eu te encontro lá."